que nessa vida de andar com Deus, recebamos sempre as bênçãos maravilhosas do nosso Deus. Hoje mais um dia onde temos a oportunidade de estarmos juntos, alguns daqueles que vieram, vocês aí que estão aí, né? Agradecemos a presença de cada um, e você que está aí no seu lar, nos assistindo, o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e que possa, junto conosco, adorar e louvar ao nosso Deus. Quero sempre lembrar das nossas atividades na semana, quarta, quinta, sexta, e seriam as atividades normais. Nós não estamos realizando, estamos com elas suspensas. Nós estamos realizando mesmo no domingo, nesse culto à noite, e assim online, para que você possa assistir também. Os aniversariantes da semana, nós temos a Sara e a Letícia. A Sara é a filha da Marina? E a Letícia é do Telmo, tá certo? Do Telmo. O culto dessa noite, ele vai trabalhar sobre o texto que nós estamos estudando, em Lucas 19, do verso 41 ao verso 48, e o tema que a gente vai usar é lamento, purificação e ensino, que foram três ações do Senhor Jesus Cristo, relatadas por Lucas nesse texto aí dos versículos 41 a 48. Convidamos os irmãos a esse momento de adoração. Vamos ficar em pé e leiamos todos juntos esse texto da Palavra de Deus. Logo depois, nós faremos uma oração e cantaremos o hino Culto à Trindade, que é o número 4. Então, aí na sua casa, você já pode abrir o seu hinário, número 4, que é o cântico que nós vamos cantar. Nós vamos também projetar no Data Show, daí também dá para você escutar, certo? Leiamos todos juntos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor faz da cria as forças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque Tu tens um manifesto a Tua glória, tanto nas coisas que Tu trouxe à existência e que contemplamos todos os dias, como também através dos Teus atributos, que mostram a grandeza, a majestade, a soberania do Deus a quem nós servimos, e também, Senhor, nos conduz a viver dentro desse mesmo padrão que o Senhor requer dos que lhe servem, dos que lhe são servos. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor deparou para que nele tributássemos a Ti a glória, a honra, a força que a Ti é devida. Ó Senhor, como tem sido maravilhoso poder viver todos os dias lado a lado contigo e juntos agora, como igreja do Senhor, manifestar a nossa alegria e a nossa gratidão. Receba a nossa adoração, Senhor, como reconhecimento de que Tu és o nosso Deus e de que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Abençoa todos quantos, Senhor, estão agora juntamente conosco, quer seja desta igreja ou de qualquer outra denominação, que adora a esse Deus, quer seja aqui no Brasil e no mundo. Que os nossos louvores, Senhor, se juntem às vozes angelicais e Te saúdem, e Te louvem, e Te glorifiquem, e tributem a Ti esse louvor que somente a Ti é devido. É a nossa oração, em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor, culto à Trindade. Deus está no servos consagrados.
4 a 7. Leiamos esses 4 versos do profeta Ezequiel 43, de 4 a 7. Leiamos. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Hoje nós vamos cantar 2 cânticos. O primeiro é Diante do Trono de Deus, nos céus. Nós cantamos esse cântico domingo passado. E também Lamento de Israel. Vamos louvar o Senhor.
momento singular da história da igreja, quando a promessa de Deus, a presença do Espírito Santo, de uma forma definitiva, habitando, foi cumprida. Jesus mandou que os seus discípulos aguardassem até que a promessa se cumprisse. E agora esse texto fala exatamente desse momento. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Atos, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos responderão com os versos pares. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pamfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? É interessante que a resposta a essa pergunta vai ser dada por Pedro no seu primeiro sermão. Você vai observar que os versículos posteriores àquele que nós lemos vai fazer essa narrativa, quando Pedro vai abordar a profecia registrada lá em Joel e mostrar que Deus já havia prometido e que agora Deus estava cumprindo, porque nenhuma das promessas de Deus jamais há de faltar, há de falhar. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. O propósito era exatamente mostrar que o Espírito Santo que havia sido retirado ainda lá naqueles dias de Noé, quando Deus disse, ao ver a malignidade, a maldade, a perversidade do homem, que o seu Espírito não habitaria mais de forma definitiva no homem. E assim, somente quando Deus levantava um homem, ele colocava nele o seu Espírito, ele realizava aquela atividade designada por Deus, e só assim é que tinha-se essa percepção da presença do Espírito Santo. E agora ele passou a residir, ele habita em nós, faz no nosso coração, faz das nossas vidas o templo da habitação de Deus, e assim podemos tributar, glorificar o Senhor, podemos ter a certeza e a convicção, porque Ele fala no nosso coração de que somos filhos de Deus, e de que Ele nos recebe, e que Ele se agrada de nós, mesmo quando fazemos coisas erradas, perdoados em Cristo Jesus, confessando os nossos pecados, Ele enche o nosso coração novamente de alegria da salvação, para glorificarmos o nome do Senhor. Também, amados, esse é o momento da entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, o nome que queiramos dar àquilo que no coração nós nos dispusemos a contribuir diante da causa do Senhor. E assim, todos os domingos, cada um de nós
pode vir preparado e assim colocar no casal clássico a sua oferta. Ninguém se sinta constrangido, porque nada é obrigatório no Senhor. É algo que, de coração grato, de coração feliz, de coração alegre, nós nos dispomos a contribuir na causa do Senhor. Enquanto nós estivermos trazendo os nossos dízimos e as ofertas, como hoje é o Pentecostes, eu trouxe esse hino, 84, Santo Espírito. Talvez seja a primeira vez que vocês vão ouvir, mas ele tem uma melodia muito fácil e uma letra muito fácil de a gente cantar e cantar juntos, tá certo? É mais um hino que vocês terão a oportunidade de aprender. Ouçamos e cantemos. Abacuque, no capítulo 2, versos 19 e 20. Abacuque 2, versos 18, 19 e 20. Vamos ler a uma só voz também esses versos da palavra de Deus. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra,
fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O texto que nós vamos meditar nessa noite, irmãos, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, os versos 41 ao 48. E na proporção em que nós estivermos estudando, os irmãos estarão acompanhando, porque está projetado aí no Data Show. Se você não tiver trazido a sua Bíblia, se você não tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, porque estão aí já colocados para que você possa ler. Amados, quando nós lemos agora esse versículos restantes do capítulo 19, nós observamos que finalmente Jesus chega em Jerusalém. Toda caminhada de Jesus, desde ali do capítulo 9, quando ele deixou transparecer no seu semblante de que queria ir para Jerusalém, o ensino dele, as curas, as manifestações de oposição hostil, os apupos, os gritos, os louvores em alta voz, a dureza de coração da liderança, fazia com que o coração do Senhor Jesus Cristo entrasse em ebulição. Este episódio é caracterizado pelo contraste dos versos anteriores que narram todo o júbilo, toda a exultação daquela massa, daquela multidão que acompanhava o Senhor Jesus em sua trajetória para Jerusalém, e o momento da comoção, do choro, da lágrima do Senhor Jesus Cristo às portas de Jerusalém. Se por um lado havia aquela alegria incontida no coração da multidão que tanto precedia como seguia o Senhor Jesus Cristo, a esse momento em que ele se derrama em lágrimas diante da cidade de Jerusalém. E a certeza do que estava para acontecer naquela semana, a convicção do resultado da rejeição do seu reinado de paz e que tudo isso resultaria, entra nessa ebulição, comove o meigo, amado Jesus, que chora e lamenta, não por si. O choro e o lamento não era por ele, mas pelo seu povo, que ele antevia que o rejeitaria. 3 episódios nestes versos são marcantes e revelam-nos o choro de Jesus à porta de Jerusalém, a sua ação que revela a sua autoridade e também a percepção do que estavam fazendo na casa do Pai, fazendo dela um antro, e a delicada firmeza com que o Senhor Jesus Cristo expunha a sã doutrina, o seu ensino ali no templo. E em todos estes episódios, a evidência e relevância centraliza-se única e exclusivamente na pessoa integral de Jesus e revela-nos nas pinceladas do Dr. Lucas esta obra-prima de delinear e revelar o ser majestoso do Rei e Senhor Jesus Cristo. Como ele conseguia traçar no que ele estava expondo a personalidade, a pessoa singular de Cristo Jesus, que se alegra, mas que chora, e que se indigna e que ensina. Esse é o propósito de Lucas, mostrar a perfeita natureza de Jesus Cristo nas circunstâncias que ele vai atravessar. Diante daquela
que é segundo o salmista no capítulo 48, no verso 1, por exemplo, a cidade do nosso Deus. Essa é a referência que o salmista vai fazer e traçar para tentar demonstrar como ele via Jerusalém, a cidade do nosso Deus. No verso 2 ele diz que a alegria de toda a terra, a cidade do grande rei. No verso 8 ele diz que a cidade do Senhor dos exércitos. E ao final ele afirma que Deus a estabelece para sempre. É exatamente pensando naquilo que todos viam em Jerusalém, a alegria de toda a terra, que Jesus chora por ver a glória, o esplendor daquela cidade ser a alegria de toda a terra, mas ele antevia o final, a destruição, inclusive do templo do Senhor. A purificação ela tem início no local da adoração, o lugar mais amado, o suntuoso templo, construído inicialmente por Salomão e reconstruído depois de tantas invasões por Ezequiel, Zorobabel e recentemente nos dias de Jesus por Herodes, que aquele local da adoração havia tomado uma situação calamitosa, onde vendilhões faziam dos átrios lugar de comércio inescrupuloso. O ensino de Jesus consistia em conversar com as pessoas, a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, desempenhar o ofício de professor, de mestre, de conduzir-se como aquele que ministra com sabedoria a verdade de Deus. Era assim que o mestre ensinava nas suas proposições e ali no templo também. Sim, amados, como mestre, ele se propunha ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina em alguém, algo ensinado ou até mesmo prescrito, porque era aquilo que sempre estava na palavra. Jesus nunca se desviava o seu ensino daquilo que a palavra dizia. Ele fazia questão de mostrar que o seu ensino condizia com a Escritura. Jesus nunca fugiu disso. E assim ele queria explicar, expor algo, ensinar a alguém. Isto Jesus fazia com tanto esmero que dominava a plateia. Todos ficavam vidrados, todos tinham os olhares voltados para o Senhor Jesus Cristo, os ouvidos não escutavam outra coisa que não fosse a voz do Mestre a ensinar-lhes. Diz aí o versículo 41 e 42 que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quando ia se aproximando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Entrando em Jerusalém, Jesus chorou por ela. Às portas da cidade, ele ia chegando, ele estava aproximando-se, e diz que ele a estava vendo, porque ele vendo a cidade de um local privilegiado, que podia contemplar aquela cidade que ele muito amava. Jesus chora e lamenta. É um lamento similar àquilo que nós encontramos no capítulo 13, 34 a 35, que já foi exposto, e que de uma forma similar também Mateus faz lá no Evangelho, no capítulo 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis
que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. No grego, a palavra para esse choro, para esse lamento, klaiô, significa chorar, lamentar, enlutar. Amados, é aquele tipo de lamentação como um sinal de dor, um sinal de aflição por algo ou por alguma coisa significativa. Aquela dor que a pessoa enfrenta pela tristeza, é chorar por alguém, é sentir profunda tristeza por algo ou alguém. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo já ensinava algo sobre os princípios que deveriam nortear e caracterizar os súditos do seu reino. E entre aquelas qualidades, ele diz que bem-aventurados são os que choram. O pranto, o lamento do Senhor Jesus foi por ver a obstinação, a dureza de um coração empedernido, endurecido, petrificado, a rebeldia daquele povo que canta aclamando, mas ao final daquela semana dirá após sua condenação perante Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. A mesma voz que gritava e exultava, agora vai dizer: crucifica. É isso que leva Jesus ao lamento diante de Jerusalém. Era o lamento, irmãos, por Israel não reconhecer como seu príncipe da paz. Infelizmente, a cegueira, o endurecimento do coração e a incredulidade, mesmo diante de tantos sinais, agora iria tornar fechada a porta do arrependimento, a porta da graça, pelo oculta está aos teus olhos. Eles não entenderiam mais, tá certo? Eles veriam com os olhos, eles ouviriam com os ouvidos, mas não entenderiam mais aquilo que estaria se passando. Isso leva, de fato, o Senhor Jesus Cristo a lamentar. Por isso, as metáforas usadas por Jesus, isto está agora oculto, está escondido. Aquilo que não deve mais tornar-se conhecido aos teus olhos, com referência aos olhos da mente, a faculdade de conhecer, a capacidade de discernimento. Não era os olhos visão, mas era essa capacidade de eles ouvirem o ensino e não mais entenderem, eles poderem observar e constatar aquilo que o Senhor Jesus Cristo iria realizar e não compreender e não entender. Verso 43 e 44: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceram o dia da graça, o dia da manifestação. Olha, irmãos, isso está próximo de acontecer novamente no mundo. Quando não mais estará aqui o Espírito Santo para consolar, para levar ao arrependimento. Como o profeta Jesus anuncia algo que se abateria sobre Israel, e de fato sucedeu nos anos 70, quando Tito Vespasiano cerca a cidade, mantém todos presos, até a destruir totalmente, inclusive o templo, não sendo mais o templo reconstruído desde então. Se foi naqueles dias de Zorobabel, de Ezequias e até mesmo de Herodes reconstruído, a partir dos anos 70, quando não ficou mais pedra sobre pedra, nunca mais o templo foi reconstruído em Jerusalém. Jesus anuncia aquela inevitável destruição, não só da cidade, mas do templo. E apesar de ser uma cidade considerada inexpugnável, o cerco com trincheiras, formando barricadas, sitiando toda a cidade,
haveria de mantê-la pressionada por todos os lados, de tal forma que não entraria ninguém e ninguém de lá sairia. Para Flávio José, historiador, que narra a destruição da cidade do templo no ano 70, mostra que o principal elemento era devido à mancha do pecado que se alastrou pelo perímetro sagrado da cidade e do santuário, sendo um ato de punição divina pelos pecados cultivados. É isso que ele deixa registrado. Flávio José, ele era um judeu, mas ele foi adotado pelo povo romano, ele se tornou historiador, ele escrevia, e como judeu ele reconhecia que era exatamente o pecado que havia se alastrado de tal forma, de tal intensidade, que alcançou todo o perímetro sagrado da cidade, do santuário, do templo, sendo um ato, portanto, que ele via como uma punição divina pelos pecados daquele povo. No capítulo 21, nós teremos um pouco mais de oportunidade de expor mais detalhadamente sobre isso, não é? Que Jesus começa falando aqui nesse seu lamento de forma tão sucinta, mas ele vai falar mais detalhado e aí vamos nos expor um pouco mais quando chegar no capítulo 21, tá certo? Nós não temos capítulo 20 para estudar, no capítulo 21 nós teremos essa mensagem escatológica do Senhor Jesus Cristo, aí eu vou falar um pouco mais, então não somente para vocês saberem alguma coisa do que Jesus está falando aí. Veja o versículo 45 e 46, depois, entrando no templo, então ele já entrou na cidade, agora está entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem esta narrativa da purificação do templo. Mesmo que João mencione lá no início do capítulo 2, é quando ele vai falar, no início do ministério de Jesus, Lucas mais sucinto, mas ele não declara quando foi que de fato o fato ocorreu, mas ele cita, e ele está citado aqui no Evangelho, nesse momento em que Jesus entra em Jerusalém, tá certo? Nós entendemos que o texto, ao trazer a preposição grega eis, que significa em, ou para dentro, em direção a, nos leva a considerar que Jesus encontrava-se nos átrios externos, parte integrante do templo, o que nos leva a entender que os vendilhões estavam no pátio dos gentios. Havia o pátio das mulheres, que eram os lugares mais afastados, né? O pátio dos gentios, depois dos judeus mais comuns, até chegar no templo, nos batentes do templo, aí só os sacerdotes, só aquelas pessoas mais qualificadas que poderiam estar ali, certo? Mas no pátio, tudo dizia respeito ao templo. Por exemplo, se você pensar nesse terreno da gente, desde o portão da entrada, desde a calçada, tá certo? Até tudo isso diz respeito a esse pátio, ou a esse local, onde era considerado o templo lá em Jerusalém, tá certo? Cremos que tudo ali era conivente com os sacerdotes que faziam vista grossa para obterem lucro com as vendas dos vendilhões, tá? Para dimensionarmos o quanto era lamentável. Um local estabelecido por Deus para ser o lugar da adoração, ser usado para comércio. Imagine a quantidade de bois, de ovelhas, de pombas, exalando o odor de si e dos seus dejetos, os gritos dos vendilhões que vendiam os seus produtos, e pensando principalmente que naquela época, próxima à Páscoa, os peregrinos vinham para Jerusalém de todas as regiões mais remotas, eles chegavam ali, e chegando ali eles se concentravam para adquirirem os sacrifícios, porque se eles trouxessem algum tipo de animal que não agradasse o sacerdote, aí eles tinham que não só ter o trabalho de trazer o sacrifício, mas ter que comprar outro porque aquele era reprovado. Mas se comprassem daqueles vendilhões, aí não teria problema de ele ser reprovado. E eles, lógico, faziam desse comércio e obtinham lucros, né, que chegavam sempre aos cofres do sumo sacerdote
ávidos por adquirirem cada vez mais dinheiro. E é diante desse quadro que nós podemos imaginar a indignação justa de Jesus, que jamais em tempo algum poderia admitir que aquele quadro teria algum sentido de ser chamado de adoração. Como é que Jesus poderia aceitar aquele tipo de comércio ali de animais que nem eram qualificados para o sacrifício, como se fosse algo de adoração? João, o apóstolo do amor, em sua narrativa no capítulo 2, mostra maior indignação de Jesus quando ele diz assim nesses termos, capítulo 2, verso 14 a 17: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as coisas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aí os discípulos lembram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esta foi a constatação e a denúncia de Jesus. A minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. A denúncia de Jesus estava apoiada, como sempre tenho falado, na palavra, na Escritura. Aquilo que Jeremias, ao seu tempo, denunciava que estavam oprimindo os forasteiros, roubando e assassinando. Contudo, mesmo assim, eles continuavam a oferecer formalmente os seus sacrifícios em adoração a Deus, como se daquela maneira fosse de algum proveito diante de Deus. Olha o que é que Jeremias fala: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Era assim que se comportava Israel nos tempos de Jeremias. E parece que esse comportamento não havia mudado nos dias de Jesus. Dessa forma, nós entendemos que a purificação consistiu em separar aquele lugar para a finalidade. Era lugar de oração, era lugar de adoração. E nunca, jamais, em um empreendimento comercial fraudulento, como aquele que estava ali sendo praticado. 3 coisas a gente pode observar. Primeiro, Jesus investiu contra a irreverência e falta de decoro para com o local e para com a forma de adoração. Segundo, ele reivindicou o templo como casa de oração para Israel e para todas as nações. Assim, Jesus aponta para a missão. Terceiro, Jesus afirma na oração sacerdotal, lá em João 17, que o seu propósito primário era de glorificar o Pai, sendo-lhe zeloso e obediente em toda a obra que lhe foi confiada, designada a fazer. O templo era a casa do Pai. E competia a ele cuidar da casa do Pai. E cuidando da casa do Pai, ele estava glorificando o Pai. Versos 47 e 48. Diariamente, todos os dias, diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo.
Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O uso oriental desse termo emerá difere do nosso uso ocidental. Qualquer parte de um dia é contado como um dia inteiro. Por isso, a expressão 3 dias e 3 noites não significa literalmente 3 dias inteiros, mais ou menos um dia inteiro, mais parte de 2 dias. Portanto, diariamente é usado do dia natural ou do intervalo entre o nascer e o pôr do sol. E Jesus usava desse tempo para transmitir o seu ensino, como costumeiramente fazia por ser mestre. Como mestre era função específica do Senhor Jesus Cristo em ensinar, e ele fazia isso com muito esmero. A postura esmerada de Jesus, ao transmitir o seu ensino, levava os principais sacerdotes, os escribas, à inveja. Eles comunavam entre si em como poderiam tirá-lo do caminho. Isto é, eles investigavam aquilo que Jesus falava e tentavam descobrir, pelo pensamento e proposição do Senhor Jesus Cristo, pelo raciocínio, algo que os levasse a destruí-lo. O ensino de Jesus, amado, divergia completamente, era oposto do ensino dos escribas e dos sacerdotes, porque Jesus considerava em demonstrar os conceitos do reino dos céus como parte essencial, e assim como nos dias atuais, as pessoas continuam a divergir do seu ensino. Certamente aqueles que compunham o seu auditório, eles ficavam magnetizados, eles ficavam extasiados, eles ficavam totalmente absorvidos pela palavra de sabedoria e verdade que de Jesus eram destiladas. Por isso, estejam atentos em todo o tempo, ouçam Jesus. Conclusão, amados, diante da reação de Jesus ao aproximar-se de Jerusalém, levar-nos a avaliar nosso coração em como temos reagido às situações de nossa cidade e do nosso Brasil, que infelizmente deixa-se levar com indiferença pela iniquidade, impiedade, imoralidade e perversão que graça a nossa sociedade. Possa essa advertência de Jesus não ficar oculta aos nossos olhos, mas que nos leve a refletir o que estamos fazendo com as oportunidades que diariamente são colocadas diante de cada um de nós. 3 coisas eu queria que vocês aplicassem dessas lições que o Senhor Jesus Cristo nos traz aqui nesse texto. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém e entra de igual forma no coração. Existem dias de receptividade, ou seja, aqueles que aclamam e dizem bendito que vem em nome do Senhor, como também os que tramam em como eliminá-lo. Precisamos urgentemente estabelecer de que lado nós estamos. Segundo, Jesus purificou o templo físico lá em Jerusalém e está a purificar o templo espiritual que somos nós, sua igreja, lugar da sua habitação, como mesmo ele prometeu, que viria e faria em nós morada. Portanto, ame a purificação e purifique-se todos os dias pela palavra. É a palavra que vai purificar o seu pensamento e as suas ações, os seus conceitos e os seus preconceitos. Quanto mais você ler a palavra, mais puro você vai ficar. Terceiro, Jesus, amados, com esmero, em verdade e graça, ensinou e deixou seu ensino, o qual seus discípulos expuseram em livros compilados e conhecidos como Novo Testamento. Tenha ouvidos sempre prontos para ouvir e coração disposto a obedecer todo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra, e nela meditar e aprender, Senhor, com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a oportunidade de recebê-lo sempre com alegria,
e de manifestar, Senhor, e tributar a Ele todo o amor que nutrimos por Ele. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais um hino, e como eu tenho dito que hoje é o Pentecostes, é mais um hino que vai falar exatamente sobre o Espírito Santo. Uma semana proveitosa, e que em todos os momentos que o Senhor deparar diante de nós, possamos proclamar o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Deus nos abençoe.